Olá, alunos dos nonos anos A, B e C, meus alunos, professora Elisângela, e os alunos do nono ano D, da professora Aline. Hoje nós estaremos iniciando o quarto capítulo da apostila do segundo bimestre, ainda falando do modernismo no Brasil. Nós vimos, o modernismo nas artes visuais, nós vimos o modernismo na música e agora nós vamos ver o modernismo no teatro e na dança. Então, esse quarto capítulo, ele traz como tema teatro e dança ligados por um fio. Então, abram a apostila na página 18 e acompanhem a leitura comigo. Inicialmente, vocês têm uma imagem, é o espetáculo A Mesa Verde, do Ballet Joss, em Londres, 1953. O teatro e a dança são artes do corpo estruturadas com base no movimento expressivo. Embora sejam bastante semelhantes, nem sempre essas linguagens estiveram próximas uma da outra. Foi durante o período do modernismo que ambas passaram a construir cada vez mais pontos de convergência e, por isso, novas formas de expressão, o que originaria um gênero que mescla elementos da dança e do teatro. Então, nós vamos falar de dança e teatro juntos, trabalhando aí um com o outro, ok? Vocês não precisarão responder o espaço de diálogo, porque seria uma conversa, um debate em sala de aula. Então, não precisam fazer. Então, abram aí agora na página 19 e vamos ver os objetivos que nós queremos, alcançar com vocês neste capítulo. Então, primeiramente, conhecer os conceitos da dança-teatro. Entender a importância do teatro modernista, conhecer diretores e companhias do teatro brasileiro na década de 1950, ler e encenar trechos de peças teatrais brasileiras produzidas na década de 1950. Bom, esse último item nós faríamos se estivéssemos em sala de aula, Então, esse objetivo aí nós não iremos fazer, ok? Então, agora acompanhe a leitura comigo, Dança-teatro, a dança com efeito de teatro. A dança-teatro é um gênero que define a união da dança com o teatro, no que se refere à dramatização. Surgiu em 1928 com os trabalhos do alemão Kurt Joss, 1901-1979, influenciado pela dança expressionista alemã. Joss queria retornar a uma dança em que estivessem presentes elementos figurativos que estabelecesse uma ligação com a história do seu tempo e que tivesse uma narrativa. As vanguardas do começo do século XX tinham se tornado demasiadamente radicais e a dança, em certos casos, muito abstrata e distante da realidade. Com a dança-teatro, Joss trouxe de volta cenas que narravam uma história, porém sem o formalismo da dança clássica, pois ele utilizava a liberdade de movimentos, o solo e a perda da verticalidade. A dança-teatro une, dessa forma, a encenação de um personagem pelo ator e o movimento do dançarino. A dança-teatro, mais do que o teatro aliado à dança, é a dança que produz um efeito de dramatização. Por citar circunstâncias da vida, acontecimentos e trazer reflexões sobre o momento vivenciado pelas pessoas de sua época, a dança-teatro se aproxima da realidade e se distancia da abstração do movimento puro, sem conexão com os fatos do dia a dia. Aí vocês têm uma imagem, de Kurt Joss. Então, ele é considerado o precursor da dança-teatro. Então, ele foi aí o que inseriu, essa dança-teatro como, um elemento no modernismo, ok? Agora, na página 20, acompanhe a leitura aí comigo. Os dançarinos atores buscam expressar com movimentos questões de ordem pessoal, tentando estabelecer uma relação direta com a plateia,
a fim de proporcionar ao espectador uma intensa experiência estética, visual e dramática. Em alguns espetáculos, o público é levado a refletir sobre sua própria condição, pois são comuns os temas críticos, como a indiferença das pessoas em relação aos problemas políticos e sociais, o culto à máquina e à tecnologia, entre outros. Kurt Jooss foi aluno e colaborador do dançarino e coreógrafo Rudolf Lambaugh. Então, mais uma vez aí a gente falando dele, né? Então, esse Kurt, ele foi aluno, né, do Rudolf Lambaugh. Ao longo de sua carreira, Jooss criou um programa de treinamento com base na teoria de Lambaugh, no que se refere ao estudo das qualidades do movimento. Suas coreografias articulavam elementos do balé clássico com o movimento construído pelos próprios dançarinos, atingindo assim um novo ritmo e expressividade para a dança. Para Jooss, a dança-teatro integrava com a música, de forma dramática, os movimentos dos dançarinos intérpretes. Aí vocês têm uma pesquisa, que é a atividade que está lá no link, tá bom? Então, eu vou ler para vocês do modo que nós colocamos lá no link. Página 20, pesquisa. Pesquise na internet o trabalho desenvolvido por Kurt Jooss. Anote no verso desta folha, então, para quem imprimir, né, a folha, ou então em folha separada, colocando aquilo que eu peço sempre, né, o cabeçalho, tá bom? Então, escola, disciplina, professor, semana de 17 de agosto a 21 de agosto, nome, número e série, tá bom? Não esqueçam do cabeçalho, que nos ajuda e ajuda também quem separa as atividades, tá bom? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o trabalho de Kurt Jooss, tá bom? Então, essa é a atividade que a gente propõe essa semana. Qualquer dúvida, nos pergunte, nós vamos estar respondendo. Um beijo meu, um beijo da professora Aline e até a semana que vem. Tchau, tchau.